Tons e Letras. Bem, tu és um escritor múltiplo, tens livro para crianças, livro de contos, narrativas longas, poesia também. Queria te perguntar se tu te sentes mais à vontade em algum desses gêneros e o processo criativo muda de um gênero para outro? Olá, Luiz Gil. Olá, ouvintes do Tons e Letras. Então, antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de te parabenizar, Gil, pelos teus 30 anos de carreira e deixar aqui público que eu sou um admirador teu, do teu trabalho, que eu acompanho há bastante tempo e tu é uma inspiração assim para minha vida literária. E então é isso, deixar isso aí para os ouvintes, esse reconhecimento. Bom, acho que meu processo criativo é, é bem variado, assim, sabe? E como tu bem enunciou ali na pergunta, já escrevi para criança, contos, livro adulto, romance e agora estou lançando esse livro de poesias, né? O tempo já não importa. Eu acho que eu sempre me senti meio assim incomodado com a questão internamente, né? Sempre me senti provocado a buscar novos gêneros, novas maneiras de escrever. Então acho que isso sempre eu sou um cara inquieto assim é, na minha produção artística. Então acho que eu nunca estou confortável, né? em nenhum modo de escrever, mas é, me pareceu assim que os contos eu fui me sentir bem mais tranquilo fazendo os contos. O livro de contos O Silêncio Avassalador, de 2016. Foi um livro que eu gostei bastante de fazer, foi bem prazeroso, assim, foi bem mais leve que os demais. E o resultado eu gostei, o resultado acho que eu gostei de todos, assim, acho que os livros estão envelhecendo bem, olhando para trás, assim, em perspectiva. Acho que estou tendo um bom desempenho assim satisfatório com o que eu esperava de mim, né, no caso. E acho que a poesia foi o primeiro gênero que eu trabalhei, na verdade, né? Não sei se é normal dos escritores isso, mas dizem que é, né? Geralmente quem tem gosto pela leitura e pela literatura começa a fazer os primeiros rascunhos assim de poemas, né? Então comigo não foi diferente. Então ainda no primeiro e segundo grau comecei a escrever e arrisquei uns versinhos assim, né? Então acho que foi por aí que eu comecei. E na verdade é isso aí, como eu disse, eu gosto de me sentir desconfortável e arriscar, né? Eu sou um cara bastante inquieto nesse sentido. E na poesia, quais são as tuas referências? Olha, as primeiras referências, Ju, que eu tenho, as principais, e que eu carrego comigo, na verdade, até hoje, né? Foram meus primeiros contatos com a literatura, né? Na escola. Então, acho que quem me tocou mais, assim, foram os modernistas, né? Então, Manuel Bandeira, foi dos modernistas, foi o que eu mais me identifiquei, assim. Acho que foi o primeiro impacto positivo que eu tive em relação à poesia. E, claro, como bom brasileiro, né, Drummond, Quintana, também estão bastante presentes. Acho que o Quintana talvez mais que o Drummond, né, por ser próximo aqui da gente. Tem algumas coisas que ecoam o Quintana aí. Segundo até meu próprio editor, o Lucas também, que também se chama Lucas, falou que tem muitas coisas aí que ecoam o Quintana, que são instintivamente a gente escreve, porque é de tanto ler, de tanto acompanhar, a gente acaba absorvendo, não tem jeito, né? Mas tem alguns outros escritores também que eu gosto muito, que é o Roberto Piva, que é um escritor assim mais underground brasileiro, à margem, marginalizado, como o pessoal diz, né? A Ana Cristina César, que era assim até bem pouco tempo e foi redescoberta pelo mercado editorial. Então, voltando lá para os modernistas, o Murilo Mendes, que eu não sei se encaixa entre os modernistas, mas é do período próximo, né, contemporâneo ao Manuel Bandeira. E nesse livro especial, O Tempo Já Não Importa, tem um escritor que me inspirou bastante, e eu não acho que ele seja tão... Ele não me inspirou assim muito pela qualidade, mas mais pela maneira que escreve, que é o Sam Shepard, que é um escritor americano, que faleceu faz pouco, é um escritor, ator, trabalhou em... Também acho que ele é diretor também de cinema, teatro, se eu não me engano. E foi uma inspiração para o Tempo Já Não Importa. O livro dele, Crônicas de Motel,
que é um livro que ele não tem um pouco não é muito, ele é de poesia, mas são crônicas, prosas pequenas, então é algo que eu queria trabalhar nesse meu livro, né? E consegui trabalhar, tem umas prosas pequenas e tem uns poemas que, se tu for ver, ele também é uma prosa pequena, né? Ele tem uma maneira de escrever que dá a entender isso, né? Então acho que o Sam Shepard foi importante, mas também não creio não acho que ele seja um grande escritor assim nesse sentido, perto dos que eu citei como referência, mas ele me inspirou assim nesse sentido de ousar com o gênero, né? De não ficar uma coisa quadrada ou uma coisa estilística assim de soneto, sei lá, formatos de poesia, né? Então ele trabalha muito solto, né? Acho que esse foi um ponto positivo nesse sentido, de me inspirar no Tempo Já Não Importa. Lucas, em O Tempo Já Não Importa, tu escreves sobre vários temas, em especial o cotidiano. Como é que a poesia surge para ti? Eu acho que o que me moveu realmente são temas cotidianos, né? Eu sou um cara urbano e desde sempre, né? Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, então o dia a dia de uma cidade grande, acho que tem muita coisa acontecendo, tem muito e não acontecendo também, que a poesia tem muito do não acontecimento também, né? Então eu me inspiro muito realmente no cotidiano. São coisas banais, ou sei lá, desde junho de 2013, aquelas manifestações. Tem coisa de 2001 no meu livro, né? De quando eu era bem jovem. O poema que encerra o livro é de 2001, que é um poema que eu gosto muito e ficou em mim por muito tempo. Então, a poesia surge para mim no dia a dia mesmo, né? Olhando coisas, vendo coisas. E eu ainda sou um cara meio, nesse sentido, eu provoco a poesia, né? Eu gosto de caminhar na rua até hoje, eu gosto de ficar na fila, então, na fila do banco. Então, tem esses agora, os aplicativos de banco, né? Que a pessoa não precisa ir mais no banco para quase nada. Daí, pô, meus colegas aqui minha família, tudo mais, o pessoal que me conhece, meus amigos, pô, tu ainda vai no banco fazer uma transferência, tu ainda vai no banco sacar um dinheiro? Eu, sim, eu vou porque eu não vou dizer que eu vou porque eu quero escrever um poema, mas eu vou porque eu quero ver a vida, eu quero ver as pessoas, eu quero passar por um atropelamento, passar por um casal apaixonado, passar por pessoas brigando, passar por uma discussão de trânsito, passar por uma cidade que não tem nada acontecendo. Quero entender o que está acontecendo, entendeu? E quero também que isso tudo embaralhe a minha cabeça e cause alguma coisa, né? Então acho que não é só esperar a poesia, né? Isso também tem que provocar um pouco, buscar. Então, lógico, já escrevi, me inspirei em poemas assim, dirigindo carro, andando de ônibus, caminhando na rua, em casa parado, pensando, vendo uma série, vendo um filme, etc. Lendo um livro, óbvio, né? Então, o cotidiano é fascinante, né? Ainda mais uma cidade efervescente que nem Porto Alegre, né? Então, eu gosto muito, eu ando muito pelo centro histórico, então eu gosto muito de ver a cidade, assim, de sentir a cidade. Então, acho que tem muito de Porto Alegre no livro, né? Tem muito das coisas que rondam uma cidade grande. Muito bem. Bem, Lucas, eu queria que tu falasse agora um pouquinho sobre o teu processo. Primeiro tu escreves à mão, depois vai para o computador, tu costuma reescrever muitas vezes a poesia, alguém lê as poesias previamente? Olha, Gil, eu acho que o processo ele é bem caótico, assim, né? Mas pensando assim na tua pergunta, para ser mais direto com ela, eu acho que eu escrevo assim basicamente a caneta, né? Então eu sempre tenho um bloquinho de papel comigo, então eu sempre boto um versinho ali, a caneta, uma frase, ou já penso numa personagem e deixo ali, né? É claro que às vezes alguma coisa vem pronta já, mas não é muito usual de eu escrever assim de um respiro só, né? No Tempo Já Não Importa, tem algumas coisas que eu escrevi de primeira, mas eu gosto de escrever, pensar, trabalhar, deixar o tempo correr, né? E isso, aliás, foi uma questão que eu adquiri com o tempo, né? Quando era meu primeiro livro de 2013.
Então, que é o Virose, um romance, né? Então, o primeiro livro ainda tinha essa angústia, essa pressa, né? De escrevia, já achava que estava pronto. E eu acho que isso é bacana, sabe? Aquela coisa de ter o sangue nas veias do jovem, né? Então, acho que isso é legal. Mas é um pouco datado, ficou naquele período, assim, né? Hoje eu já gosto mais de que o texto envelheça um pouco mais, né? De que deixar ele assim, curtindo, deixar ele no sol. Então, é importante assim também ver o limite como uma possibilidade, sabe? Saber que buscar esgarçar até o máximo a possibilidade, até o final possível daquele texto, sabe? Será que ele está pronto mesmo? Será que não está? Será que eu não posso transformar esse poema num conto, ou transformar esse conto num poema? Então, tem um poema que se chama Os Idiotas, que era um conto. Era um poema, era um conto assim, extenso, acho que tinha umas 2 páginas. E eu fui cortando e virou um poema. Então, é bem assim, é não pensar numa possibilidade, entendeu? Existem tantas vertentes e variáveis, acho que é isso que é fascinante na literatura, né? Bom, e óbvio, né, depois de escrever, vai para o computador, edita, reedita, vê se não sobrou nenhuma letra, se faltou, aquela coisa toda, né? De trabalhar o texto. Isso é a carpintaria da coisa, acho que isso é muito bacana. Claro que é muito cansativo, assim, chega um momento que tu tem que desistir do livro, né? Tu tem que deixar ele caminhar sozinho, porque ele não vai sair mais nada, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que eu falo de que o limite, né? Essa questão do limite é essa. Chega um momento que não tem mais como trabalhar, né? Os teus olhos já estão viciados, né? Tu já não consegue mais ver nada além daquela ideia já proposta. Então, daí, nesse momento é bom abandonar, partir com outra ideia, talvez recuperar mais para frente. Lucas Barros, agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a gênese desse teu novo livro. Para falar um pouco sobre a gênese desse livro, eu tenho que contar uma história que é bem curiosa sobre ele. Na verdade, esse livro ele começou a ser feito em 2014, se eu não me engano, e ele chegou a ser concluído, né? Claro que ele era um outro livro, digamos assim, mas ele chegou a ser concluído e se chamaria O Ano dos Mortos, né? E seria publicado pela editora Bartleby, que foi a minha primeira editora que publicou o meu romance Virose, que eu já citei, né, anteriormente aí. Bom, então a editora publicou esse livro, né, que seria um livro de poesia, quer dizer, não chegou a lançar, mas publicou, né. O editor veio de Minas até aqui, que a editora era mineira, veio até Porto Alegre, me trouxe uns exemplares, então a gente estava se organizando para fazer o lançamento e tudo mais. Só que esse editor ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul, porque ele se apaixonou por uma gaúcha, e nisso, óbvio, ele já trouxe os livros, né? E, bom, estava super animado, a gente estava aqui na Cidade Baixa, num bar, traçando os planos para o livro e tudo mais. E daí ele falou, bom, Lucas, então eu vou deixar que era um número alto de exemplares, né? Não sei se era uns 300 exemplares, uma coisa assim. Vou deixar os exemplares na casa da fulana e volto para Minas, porque ele era casado, né? E tô terminando o meu casamento, vou lá acertar as coisas e retorno para o Rio Grande do Sul e daí a gente faz esse lançamento, né? Então tá, foi combinado assim, ele voltou para Minas. Só que quando ele foi para Minas, ele não conseguiu encerrar o casamento, sei lá o que aconteceu, ele e a esposa se reataram, alguma coisa do tipo. E os livros ficaram na casa dessa namorada dele, que seria a nova esposa dele, no caso, né? E numa cidade aqui da região metropolitana. Então, daí eu falei para ele, olha, bom, já que tu não vai ficar mais aqui no Rio Grande do Sul, vou pegar os livros, né? E vamos fazer o lançamento igual. Dele, claro, fala com ela, só que eu não tenho como falar com ela mais, porque nós brigamos. Resolvi ficar aqui em Minas, né? E me diz o que deu. Daí eu contatei ela, a namorada gaúcha do meu editor, e nada, não me respondia, não dava a mínima. Quando chegou um tempo, avisei para ele, olha, tá um monte de exemplar na casa dela, mas ela não dá retorno, já fazia um mês que nós estávamos esperando, né? Daí ele teve que ligar para ela, né? E, bom, eles estavam brigados, aquela coisa toda, e ela
falou a verdade, que botou fora todos os livros no lixo seco, lá na reciclagem, e sumiu o meu livro. Então, na verdade, esse livro foi literalmente jogado no lixo, que era O Tempo Já Não Importa, digamos assim, a gênese do Tempo Já Não Importa era O Ano dos Mortos, que era um livro de poesia, que sairia em 2016, na verdade 2015 para 2016, se eu não me engano. E essa foi a história engraçada do livro, né? Então, ele foi parar em algum lixão aí do Rio Grande do Sul, já deve estar reciclado, deve virar sacola ou qualquer outra coisa do tipo. Garrafa PET, não sei o que eles fazem com papel, né? Mas enfim. E, bom, acabei não tendo o livro lançado e como eu já tinha algumas ideias do livro de poemas, né? Eu segui escrevendo, né? E só fui 4, 5 anos depois, consegui uma nova editora e remontei todo o livro. E busquei que a minha ideia inicial se manteve, na verdade. Eu não queria um livro que fosse uma coletânea de poemas pura e simples, né? Não queria, tipo, os melhores poemas que eu já escrevi na vida, né? Minha ideia era um livro que tivesse uma condução, né? Que tivesse uma história por trás, que tivesse uma coerência entre os poemas, que não fosse algo, muitas coisas desconexas, bons poemas, mas desconexos. Então, eu queria que o livro tivesse uma fluidez, até, porque eu prezo muito pela fluidez, né? Todos os meus livros, eu busco sempre me vejo como leitor e gostaria de ler com prazer meus livros, né? Então, se eu estivesse no outro lado, né? Então, o livro, a ideia é basicamente essa, ele fala muito da região urbana, de uma relação de pai com filho, dessa questão da transição da juventude para a vida adulta. São alguns temas que permeiam o livro e eu acho que até o ordenamento dos poemas ajuda nesse sentido de não deixar o livro enfadonho e ser uma leitura assim fluida e prazerosa, que foi o que eu busquei dar. Claro, a gente nunca sabe se teve sucesso ou não, né? Isso quem vai dizer são os leitores, né? Mas esse foi o objetivo. O que eu me esqueci de complementar é que o livro, né, no final das contas, que seria publicado, que foi parar no lixão, ele não teve nem como ser reimpresso porque a editora acabou falindo. Então, seria o último livro da editora Bartolbi, que não existe mais, né, que foi uma editora extinta. Então, teve mais esse azar na minha vida, né? O livro, além de ter ido para o lixão, a editora faliu logo na sequência, literalmente. Essa história é incrível, né? Renderia outro livro. Mas, Lucas, e a pandemia? Ela tem rendido para o teu trabalho como escritor? Eu acho que a pandemia tem rendido, sim. Eu acho que é um momento assim de... Pode não render nesse momento como produção, né? Mas tem rendido sim como reflexão, né? E também tem funcionado e ajudado na leitura, né? Eu acho que é um momento ímpar nosso, né? Isso é óbvio dizer, é uma obviedade, mas quem produz arte, quem lida com arte, não tem eventos, não tem divulgações, ficou cerceado de quase tudo, né? Mas a literatura está aí, é um bom suporte para esse momento, né? Claro que eu acho que infelizmente a literatura acaba hoje em dia ficando num segundo, terceiro plano, porque tem outras mídias com muito mais estímulos, né? Que é os seriados, esses celulares agora aqui que tem tudo, né? Então, o livro puro e simples acaba ficando em segundo plano. Claro, não para mim, não para os ouvintes do Tons e Letras, não para o Gil, mas, enfim, assim, de um modo geral, acaba ficando, né? Mas eu estou lendo bastante, sigo escrevendo, acho que da mesma maneira, a produção não mudou muito, mas é um momento, assim, de reflexão bem pesada, assim, né? Inclusive de reflexão da relação com a família, da relação com as pessoas que convivem mais próximo da gente, que são as que a gente pode ter o convívio do dia a dia, né? Porque os amigos, a gente fica muito tempo sem ver os amigos por causa do coronavírus e do risco de infecção, né? Então a gente acaba tendo uma nova visão sobre a esposa, uma nova visão sobre os pais, uma nova visão sobre os filhos, né? Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, então a relação fica muito estreita, né? Tu consegue
pegar os pormenores do dia a dia da pessoa, né? É algo muito rico, certamente. Tanto os lados positivos, negativos de cada um, a gente consegue ficar muito mais aflorado nesse período, né? Então, já estou produzindo coisas, certamente estou escrevendo bastante coisas, mas não estou, como eu falei numa questão anterior, aí não estou com pressa de publicar nada. Eu vejo que tem muita gente já publicando contos de quarentena, poemas de quarentena, etc. Eu não quero, eu tenho muito receio de soar datado, muito receio de ser caricato, sabe? Então eu acho que vale a pena esperar. Como eu falei, o livro que eu escrevi, o Virose, foi muito reflexo das manifestações que tiveram, né, no Brasil, da gripe suína. Então eu sempre espero um período, por mais que às vezes a pessoa seja sanguínea assim no ato de escrever, que tenha uma escrita muito, como alguns contos meus têm, de ser uma escrita muito assim raivosa, uma escrita feita assim com as vísceras, como se diz, mas eu gosto de não ficar muito em cima do atual, né? Não ficar, porque não quero correr o risco de ser caricato, de ser datado, de ser algo banalizado, entendeu? Mas enfim, acho que vai render boas coisas para o futuro, certamente. E o teu livro não teve um lançamento presencial, tu planejas fazê-lo? Pois o nosso planejamento era de lançar o livro presencialmente em abril, né? O livro estava pronto e o abril foi o auge da pandemia, então a gente acabou não conseguindo fazer esse lançamento, tivemos que cancelar, né, o evento. Seria no Instituto Goethe, e a editora Artes e Ecos, que é a editora responsável pelo livro, ela tinha feito um evento de divulgação no ano anterior também no Instituto Goethe, com os autores, e eles iriam repetir o formato em abril. Eu lançaria o livro e mais 2 escritores da editora, né? Então acabou tendo que ser cancelado, obviamente, mas conversando com o editor, a gente achou por bem lançar o livro mesmo assim, porque já estava pronto, né? O livro ele foi impresso em março, e já estávamos com os livros prontos, então a gente achou por bem lançar. E a pandemia também acaba sendo uma oportunidade das pessoas lerem, né? Como a gente falou anteriormente, as pessoas estão mais em casa, então a possibilidade de leitura é uma alternativa, né, de passar o tempo. Então a gente achou por bem, bom, vamos tentar, vamos ver o que acontece, e fizemos assim. Agora, gostaria muito de lançar ele presencialmente. Dos livros anteriores, apenas o Virose, que eu não lancei ele na Feira do Livro, o Silêncio Avassalador, de 2016, e um gato que se chamava Rex, de 2018, eu lancei na Feira do Livro e foi muito legal. Fiquei uma surpresa assim positivamente, foi muitas pessoas lá dar um abraço, pegar o seu livro, conversar comigo. Então acho que a ideia a princípio seria essa, né? Agora tem que ver quando vai terminar tudo isso, quando que a vida volta ao normal. Não sei se é o novo normal ou o normal mesmo, mas então tem essas 2 possibilidades: do Instituto Goethe, que já é um parceiro da editora, ou da Feira do Livro, que sempre me recebeu bem nos nos lançamentos recentes. E eu gostaria muito de poder ter esses eventos presenciais, né, para poder ver os amigos, bater um papo. Acho que isso é importante, isso faz parte do trâmite do meio literário, né? Claro que quando a gente começa, a gente tem esse certo romantismo de não precisa disso, o meu livro fala por si, aquela história toda, né, de quem está começando. Eu tive essa arrogância também no começo, mas acho que hoje em dia já deixei isso de lado e valorizo esses eventos, essas oportunidades, né? Porque a gente tem tão pouco no meio literário, tão poucas ocasiões para se encontrar com as pessoas, para ter uma obra divulgada, que acho que vale a pena sim. Então espero muito que tenha um evento presencial com os amigos e leitores. Lucas Barroso, e onde os ouvintes, leitores aqui do Tons e Letras podem encontrar o teu livro? Quem tiver interessado no livro e quiser adquirir, o tempo já não importa, então é só ir lá no site da editora
Artes e Ecos, que é o www.arteseecos.com.br. Clicar lá e adquirir. Já tive retorno de pessoas que compraram e está tudo certo, as entregas estão acontecendo normalmente. Os correios talvez tenham um pouquinho de atraso, mas está tudo certo. Então é só ir lá no site da Artes e Ecos e comprar o livro que está à disposição. Bem, para finalizar, eu queria que tu lesse, Lucas, uma das poesias que está no teu livro O Tempo Já Não Importa. Então, o poema que eu escolhi para finalizar esse bate-papo super agradável com Luiz Gil se chama Antes das Coisas Terem Nome. Conheci um fotógrafo que fotografava o que não via. Por consequência, registrava o que não existia. Seus filmes, quando revelados, traziam apenas fragmentos de imaginação. Suas fotos eram realidades inventadas, imagens tateando palavras, poemas em branco. O mundo retratado era um lugar para se começar.